Bem, queridos amigos, é uma satisfação estarmos aqui outra vez reunidos para estudarmos mais um dos aspectos interessantes dos ensinamentos que a sublime doutrina dos Espíritos vem para nos dar, nos esclarecer e consolar, não é? No dia de hoje, eu escolhi um tema que eu acredito que sempre nos rodeia, as inquirições, as dúvidas, os temores, né? Principalmente os temores. A gente vê que dentro da jornada da vida, em que nós temos tantos desafios, um ainda persiste como uma grande incógnita e que nos faz, de certa forma, tentar protelar esse momento para discutir essa problemática. O Espiritismo, como uma doutrina que vem, acima de tudo, esclarecer a humanidade e nos preparar para o porvir, ele debate de forma muito completa esse tema, que nós pretendemos, nesse momento de estudo e reflexão, à luz da doutrina espírita, trazer alguns pensamentos, algumas orientações que a espiritualidade nos dá sobre esse tema tão interessante que é o medo da morte. Observem que, quando a gente fala de morte, sempre está associada esse outro nome que é medo. A grande parte de nós outros que estamos aqui encarnados, embora saibamos que temos uma alma imortal, ainda perdura em nossa consciência, em nosso pensar, o medo, o temor e o máximo do afastamento da morte. A gente sempre percebe que isso tem a ver com um contrabalanceamento de equilíbrio e que nós somos nutridos do medo da morte porque também estamos dentro de uma lei moral maior que o Espiritismo nos ensina, que é a lei da conservação. E isso impede com que nós, na primeira dificuldade, fujamos dessa realidade tão dura, mas também tão preciosa de aprendizagem que é a vida terrena. E no dia de hoje eu queria justamente que nós trouxéssemos algumas reflexões sobre a forma como nós vemos esse fenômeno da morte e vermos um pouco do que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre tudo isso. É muito interessante a gente perceber que esse fenômeno nos acompanha o tempo todo. Se nós fizermos um levantamento entre o número de mortes e o número de nascimentos aqui na Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde, vejam que a cada hora desencarnam mais de 6.000 pessoas, mas, ao mesmo tempo, renascem muito mais. Quando a gente expande isso para um dia de 24 horas, também morrem muitas pessoas, desencarnam muitas pessoas, mas reencarnam muito mais. E quando nós vamos a cada ano observar esse número, a gente fica impressionado, né? Cerca de 54 milhões de pessoas desencarnam a cada ano no nosso mundo, mas cerca de 94 milhões reencarnam. Então, nós temos uma dinâmica crescente de mortes, mas também crescente de reencarnações. Quer dizer, se nós formos olhar na balança, há muito mais condições de nós comemorarmos a vida do que a própria morte, apesar das dificuldades. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai observar que a morte, o ato de morrer, em nossas sociedades, elas ganharam diversas dimensões, diversas áreas de conhecimento têm estudado, na área da psicologia, na área médica, até como um fenômeno pedagógico, antropológico, filosófico, com repercussões sociais, religiosas e espirituais, obviamente. Mas o que eu vos convido aqui no dia de hoje é que a gente possa fazer uma reflexão um pouco mais ampliada na ótica espírita. E dentro da ótica espírita, nós vemos uma ressignificação, como diz nos termos da psicologia, dar um novo significado a esse fenômeno, que para a maioria das culturas, das ciências que se dedicaram a estudar o fenômeno da morte, significa fim, finitude. Na ótica espírita, ela se coaduna com a visão que muitas doutrinas filosóficas e religiosas defendem, de que a morte, de forma alguma, ela significa finitude ou fim. Então, não há uma necessidade de temermos essa fatalidade em nossas vidas,
já que ela não significa necessariamente o ponto final. Mas o que nos deixa muito intrigados é que boa parte das tradições religiosas e filosóficas, elas asseveram isso, mas deixam tudo isso sobre um grande manto de mistério, de incertezas. Sabemos que potencialmente estamos ainda viventes, mas não se sabe muito o que se passa. E aí que vem a brilhante contribuição que a doutrina dos espíritos vem nos dar a todo momento na sua literatura, principalmente mediúnica, com a revelação da espiritualidade sobre o que realmente se passa no momento da transição da morte e o depois. E isso nos dá uma ressignificação de fato e uma mudança na postura de como nós, principalmente nós aqui espíritas, temos a encarar essa realidade que nos cerca. Dentro desse aspecto, nós vamos perceber que começamos a ressignificar, inclusive, a palavra perda, porque quando nós associamos a fenômeno da morte, a gente sempre fala da questão da perda, né? Da perda daquela pessoa querida. Então, usamos expressões muito interessantes, como foi um pedaço de mim com aquela pessoa que se foi, né? Um pedaço de mim se foi, meu coração se foi, perdi meu chão, né? Devemos evitar ao máximo essas expressões como descanse em paz, né? Dizendo, supondo que a pessoa que desencarnou, ela está em descanso, ou ela está num lugar melhor. Aprendemos que isso nem sempre é uma realidade, né? Ou que ela repousa na glória celestial. São tantas expressões que nós cunhamos para tentar fechar essa lacuna que o fenômeno da morte gera e que, às vezes, nós incorremos em erro, porque criamos uma atmosfera psicológica, uma forma de pensar que não reverbera com a verdade, com a realidade dos fatos. E quando nós nos colocamos nessa situação, nós criamos, às vezes, um negacionismo que não é produtivo nem para nós, para a nossa saúde mental e emocional, nem para nossos queridos amigos que nos antecederam nessa jornada da morte, da desencarnação, porque eles recebem os nossos sentimentos. E se nós colocarmos sentimentos direcionados com significados errados e equivocados, isso, de certa forma, como o relato dos espíritos tem nos dado, isso é uma causa de muito sofrimento para nossos entes queridos. Então, nós queremos tanto bem a eles, mas acabamos prejudicando justamente porque não sabemos direcionar bem os nossos pensamentos e sentimentos nesse momento. Sem dúvida, nós sabemos que o momento da desencarnação de um ente querido, de uma pessoa muito próxima, é um momento de muita dor. Mas, ao mesmo tempo, deveria ser também para nós um momento de muita reflexão e de consolidação das nossas certezas. Mas como eu ter certeza se me falta informação, né? E é isso que o contributo que a doutrina espírita vem nos dar é preciosíssimo, como a gente vai ver no estudo de hoje. Também a gente aprende com a doutrina espírita que ninguém receberá uma nuvem e ficará lá tocando harpa eternamente, né? Naquela ideia romântica e até um pouco prosaica e infantil de que todos nós, ao desencarnarmos, apesar de termos muitas dificuldades, muitas imperfeições, às vezes até muitas falhas morais graves, parece que passamos por uma lavagem completa e nos tornamos, da noite para o dia, num piscar de olhos, puros e santos. E vivemos no céu a contemplar as belezas. Na realidade, pelo que os espíritos nos relatam, isso não se dá assim, tão simples. A vida não dá saltos, a natureza não dá saltos. Tudo respeita um contínuo. E o despertar de nós, ao sairmos desse corpo físico, ao contemplarmos as realidades do plano espiritual já desencarnados, nós percebemos, segundo o relato da espiritualidade, que nós continuamos vibrando, sentindo, sofrendo, querendo, amando ou odiando, do mesmo jeito que estávamos antes, quando estávamos encarnados. Então, para os espíritos, como eles nos esclarecem, o ato de morrer, o ato da morte, ele não significa
uma revolução na nossa forma de pensar e de ver a realidade que nos cerca, mas um contínuo, onde simplesmente dormirmos num ponto e acordamos em outro, mas sentindo e vibrando as mesmas coisas. Então, como essa realidade não muda, necessariamente isso não se corresponde com a verdade, né? Não receberemos uma nuvem e ficaremos lá tocando harpa pela eternidade. Mas também não temos essa perspectiva que alguns colocam de que vamos ter um sono eterno, né? E que assim que desencarnarmos, quando chega o momento da morte, vamos ficar num sono, até esperando o momento de um despertar ou de um chamado juízo. Isso, as evidências que os espíritos nos colocam pelos relatos deles próprios, mostram que isso não se dá. Embora que alguns espíritos tenham isso tão encastelado pelas doutrinas religiosas que eles abraçaram aqui na Terra, que eles levam essa ilusão e eles se colocam nessa posição de adormecer logo ao desencarnar, esperando o dia de serem despertos por Deus no momento do juízo. Mas, segundo os relatos do próprio espírito André Luiz, coloca-se que esses espíritos, principalmente lá na obra Os Mensageiros, aqueles que leram aqui podem lembrar muito bem o que eu vou citar, coloca que muitos desses espíritos eles têm um sono, mas muito distante daquele sono da tranquilidade e da paz que se espera daqueles que desencarnaram. Segundo os espíritos que são acolhidos nessa condição, eles guardam ali tenebrosos processos de pesadelos contínuos e a sua mente, muito longe de estar descansando, ela está em verdadeiras lutas. Então, esses espíritos aparecem ali no plano espiritual como se estivessem adormecidos, mas dentro do seu campo mental, da sua tela mental, grandes conflitos ainda se passam. Porque, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, os espíritos nunca estão inativos. Nunca estamos inativos. Sempre estamos em atividade, porque a vida pulua em nossa realidade à medida que somos criados por Deus desde o princípio. E isso é um contínuo que nós não conseguimos interromper pelo simples fenômeno do desencarne. Então, os espíritos nos mostram que a realidade no plano espiritual, ela se assemelha muito à nossa realidade aqui no plano físico, onde nós temos muitas atividades e desafios, novos desafios muitas vezes, mas esse trabalho, essa luta de aprimoramento, de aprendizado, ela continua. Não é o fato de eu ter desencarnado, ter perdido o corpo físico, que isso cessa. Pelo contrário, isso toma uma nova dimensão de aprendizado e de vivência. E aí vem uma perspectiva muito interessante que nós aprendemos aqui no Espiritismo, que há uma diferença entre desencarnar e morrer. A morte, como nós estamos falando, é esse fenômeno biológico em que os despojos carnais cessam a sua atividade biológica, não tendo mais condições de sustentar um espírito ligado a ela, e aí ocorre o fenômeno do desprendimento. E aí, nesse fenômeno do desprendimento, até o seu desenlace total de ligação entre o espírito e o corpo físico, ocorre o desencarne. Então, hoje, nós não pretendemos aprofundar muito isso, porque nós temos, sim, como eu vou mostrar para vocês, uma gama enorme de muitas informações que merecem um estudo aprofundado sobre essa questão da morte e do desencarnar, da desencarnação. O que nós estamos lançando hoje como proposta no nosso estudo é que nós comecemos a discutir isso. E, se for possível, abramos espaço na nossa casa de oração e de trabalho para um estudo sobre essa temática que é tão palpitante e tão importante porque interessa a cada um de nós, sem dúvida. Já que sabemos que existe essa diferença entre desencarnar e morrer, existem diversas situações em que ocorre a libertação do espírito. Ocorre a desencarnação, que nós chamamos de uma morte natural, uma desencarnação natural. Temos as desencarnações acidentais, as desencarnações provocadas, e dentro dessa perspectiva em que existem formas diferentes de desencarnar, a gente vai observar que a libertação do espírito vai ocorrer em circunstâncias cada vez mais difíceis. No livro Quem Tem Medo da Morte, o nosso irmão Richard Simonetti ele faz uma reflexão muito interessante sobre o caso dessas desencarnações provocadas, em que ele diz muito bem: poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. No momento de imprudência,
podemos complicar a vida física ou deixá-la antes do tempo. O que ele está aqui anunciando para nós, nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, que é um livro muito didático, que essas mortes provocadas muitas vezes são feitas, são provocadas por nós próprios, de forma consciente ou inconsciente. Na forma consciente, muitas vezes, esse processo vem acompanhado de um grande momento de violência contra nós próprios e contra o sentido da vida, que é o autoextermínio ou o suicídio. Outra temática muito interessante, outro desdobramento muito interessante, que a doutrina espírita também tem muito a nos ensinar e nos fornecer como informação de consolação e de aprendizado, que pode ficar para outro momento, né? Como nós sabemos. Mas hoje, falando sobre essa questão de morte provocada, o Richard Simonetti ele coloca uma reflexão muito interessante e que ele deixa muito claro essa realidade. Poucos de nós cumprem integralmente o tempo. Então, nós temos, quando vamos reencarnar, um tempo previsto, né, que está programado pela espiritualidade de reencarnação, mas devido à imprudência, às viciações em que nós nos entregamos, muitas das vezes nós descuidamos dessa saúde biológica e aí abreviamos, sem dúvida, essa estadia aqui no plano físico. Então, isso é o que nós chamamos de desencarnação provocada, de certa forma, pelas nossas ações. Outra perspectiva interessante, a gente pode ver sobre desencarnação, é como nós vemos no livro Conhecendo o Espiritismo, né, do nosso confrade Adenaué Novaes. Ele fala um pouco sobre a desencarnação e ele coloca como um fenômeno que liberta o espírito do seu corpo físico, desenvolvendo a sua verdadeira condição. Qual é a nossa verdadeira condição? Né? É a condição espiritual, né? Porque quando estamos encarnados, nós estamos quase que vivendo em dois mundos. E ele diz que é um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. E isso, no dizer desse autor, respalda muito o que a própria espiritualidade também nos disse por várias obras mediúnicas, em que eles nos revelam que essa transferência de realidade ela pode acontecer de forma muito natural ou mais dolorosa, a depender de cada espírito, mas ela vai se dar. Então, essa transferência ela é uma condição inescapável, o que quer dizer que nenhum de nós aqui vai fugir desse momento da morte. Então, por que não dedicarmos alguns momentos como esse agora, do nosso estudo, para reflexionarmos sobre esse momento tão importante? E como nós deveríamos proceder quando esse momento chegar, né? E aí ele fala aí das desencarnações agora acidentais, né? Nessa obra ele reflete um pouco sobre isso, quando ele diz: algumas desencarnações são antecipadas a fim de facilitar o processo de crescimento do espírito. Retira-se o espírito naquele momento, para que ele não se comprometa mais com o seu próprio futuro espiritual. Veja que perspectiva interessante. Aqui a gente observa que há um comando da espiritualidade superior norteando, às vezes, uma abreviação daquela reencarnação que já está tão comprometida pelos erros e pelos equívocos de nossas ações e que, por misericórdia, os espíritos preferem evitar que nós caiamos em maiores abismos. Então, eles abreviam, muitas vezes, esse processo de retorno para que nós possamos repensar as nossas ações e também, claro, agora, ressarcir a quantidade enorme de débitos que já adquirimos pelas nossas ações equivocadas enquanto estamos encarnados. Então, eles, às vezes, permitem que esse processo de abreviação aconteça, de uma reencarnação, para que a gente não se comprometa mais. Então, antes de um ato de violência, é um ato de misericórdia, de amor extremo que esses espíritos têm para conosco, para que nós paremos o processo de derrocada, de degringolamento das nossas possibilidades de avanço espiritual, por um maior comprometimento de dívidas já graves que a gente possa ter adquirido. Numa vida tão, às vezes, complexa que muitos de nós, infelizmente, embarca, né? Então, abrevia-se isso para evitar maiores danos. Então, é uma perspectiva que o Espiritismo nos ensina muito interessante também. E aí eu lembro aqui o que tem lá na obra da codificação, nessa obra extraordinária que é O Céu e o Inferno, né? Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde Kardec reflete muito bem quando diz que para libertarmos
do temor da morte é mista, poder encará-la no seu verdadeiro ponto de vista. Veja que não é criando fantasias, mas encará-la de frente, como ela é de fato. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. É o que estamos fazendo hoje. Estamos aqui reflexionando sobre vários ensinamentos que os Espíritos nos passam e estamos antevendo o nosso momento de morte, podemos dizer assim, onde nós estamos buscando esclarecimentos e motivações para, ao mesmo tempo, continuar a viver, mas também nos preparar para esse momento de fatalidade. E ele diz, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Veja que precisão o Kardec coloca aí para que a gente se prepare para esse processo da morte. O que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então, Kardec defende lá no livro O Céu e o Inferno que nós tenhamos uma visão bem pragmática, bem racional, de certa forma, sobre esse fenômeno da morte, retirando todo tipo de alegoria, todo tipo de mistificação que, infelizmente, nós criamos como um mecanismo psicológico até de defesa e não querer encarar essa realidade. O Espiritismo, pelo contrário, ele nos convida a vermos o fenômeno com toda a clareza possível. E aí vem a contribuição dos Espíritos a nos esclarecer tantas facetas interessantes sobre o fenômeno da morte. O que, de certa forma, quanto mais eu souber sobre um fenômeno, menos medo eu devo ter sobre ele. É uma consequência natural. E é isso que o Espiritismo busca dentro desse tipo de ensinamento. E aí eu cito uma dos trechos maravilhosos, que particularmente me tocam muito, que a benfeitora Joana de Ângeles nos passa sobre essa questão, sobre reflexionar a morte, quando ela diz: reflexiona em torno da vida e da morte. Não serás exceção ante o inexorável fenômeno da desencarnação. Dedica alguns minutos diários para pensar na transitoriedade da vida física. Agindo assim, enfrentarás melhor o momento da desencarnação, quando algum deles antecipar-te na viagem de retorno à pátria espiritual. Nunca te rebeles com a presença da morte no teu caminho evolutivo. Veja que racionalidade, mas veja que bom senso também a mentora coloca. Ela nos convida a nos prepararmos, a termos uma verdadeira educação para a morte e criarmos isso não minutos antes, no leito de morte, mas sim criarmos essa atmosfera de uma perspectiva positiva, mas também embasada no máximo de informações possíveis, para que nós possamos construir um enfrentamento saudável desse momento, que possa até nos dar algum certo temor, mas esse temor, de certa forma, ele é mais controlado e pode ser direcionado para algumas ações mais produtivas nesse momento. Principalmente, minha gente, nesses momentos em que estamos passando de pandemia e de tantos outros desafios, em que tantas pessoas perderam seus entes queridos. Então, é nesse momento que um nível de educação para a morte favorece com que a gente possa enfrentar e consolar, de certa forma, os nossos amigos e familiares quando eles também sofrem essa suposta, entre aspas, perda de um ente querido. Então, a perspectiva do Espiritismo e dos mentores espirituais é nos trazer luz, luz, esclarecimento e consolação, nos preparando de forma muito coerente e firme, numa perspectiva positiva do enfrentamento do momento da morte. E aí a gente cita aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, não poderíamos citar num dos trechos também enormemente consoladores para nós outros, que é o item que ele fala da perda de pessoas amadas e das mortes prematuras. Quando diz lá os Espíritos: regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Olha que questionamento interessante, né? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé. A que vem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos, bem-aventurados, estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto.
Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam a falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. E eles concluem: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Vejam que palavras brilhantes e palavras consoladoras são essas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. É um verdadeiro refrigério e nos cria uma fortaleza moral de sentimento para enfrentar esse momento da morte, com uma perspectiva sempre positiva, uma perspectiva amorosa, longe do desespero e do medo que até então assanha a mente de muitas pessoas quando elas pensam na questão da morte. Por isso que nós espíritas, nós não nos colocamos como amantes da morte, nem querendo que a morte chegue, não. Muito pelo contrário. Amamos a vida, mas, acima de tudo, respeitamos esse momento que, como diz na mensagem do Evangelho, respeita a vontade divina e a programação que a espiritualidade superior tem para cada um de nós. Não devemos ficar aqui mais tempo do que necessitamos. E para que isso se feche, esse ciclo se feche de uma reencarnação, é necessário que passemos por esse fenômeno da morte. Então, trata-se de um fenômeno natural, segundo a visão do Espiritismo, mas que não precisa ser coberto de incertezas, de desconfiança e de medos desnecessários, quando nós somos privilegiados com a luz do esclarecimento e da consolação. Essa é a perspectiva que o Espiritismo vem trazer para nós com essas informações. E qual o melhor treino para a morte, né? Poderíamos perguntar. Como é que eu posso começar a treinar, Mário, para a morte? Podemos dizer que podemos fazer isso todos os dias, porque morremos, de certa forma, todos os dias. É durante o sono. O momento em que vamos nos deitar para o descanso do corpo físico e que nós sabemos pela doutrina dos espíritos que ali, no momento do sono do corpo físico, o espírito se desdobra, de certa forma, isso é um ótimo treinamento para a morte. E aí vem uma reflexão íntima que cada um temos que fazer. Como vamos dormir? Como vamos adormecer todas as noites? Com angústias, com desespero, com perspectivas negativas? Ou nos preparamos para um descanso e também almejamos, através da prece e do pensamento elevado, que tenhamos uma boa convivência com a espiritualidade nesse momento? Esses sentimentos que nos acompanham antes do dormir, do adormecer, devem ser justamente o mesmo treinamento que nós faremos, que devemos fazer a partir de agora, para esse momento da morte. Pois não sabemos qual vai ser o dia, não é isso? Sabemos que ele vai chegar esse dia, mas não sabemos quando será. Então, se nós não sabemos, por que não nos prepararmos de antemão? Não estarmos, pelo menos, o minimamente conscientizados dessa questão, para que, quando esse momento chegar, nós já tenhamos treinado, pelo menos, o mínimo possível para que esse momento. Então, o melhor treino que já podemos fazer aqui enquanto estamos encarnados é aproveitarmos esse momento tão primoroso que é o momento do descanso todas as noites durante o sono físico, em que nós sabemos em que o nosso espírito se desdobra como um balão, como diz no Livro dos Espíritos, como um balão preso ainda ao poste, né? E aí eu venho convidar vocês a que a gente tenha uma reflexão sobre isso, se vocês assim o quiserem, em momentos de aprofundamento, como um seminário, que eu e nosso querido amigo Hugo, que todos aí conhecem, nós construímos um trabalho muito interessante, em que nós podemos passar algumas horas reflexionando sobre a questão da biofísica da desencarnação, como se dá o fenômeno da desencarnação, e também algumas reflexões sobre a educação para a morte. Então, aqueles que estiverem interessados, poderemos no futuro abrir um espaço de estudo onde podemos aprender muito, porque tudo que foi passado hoje, minha gente, nesses poucos minutos que nós estávamos aqui juntos, não é nem 1% das maravilhas de informação e de esclarecimento e de consolação que a doutrina dos Espíritos tem para nos dizer sobre a questão da morte. Eu considero particularmente que a doutrina dos Espíritos, na nossa atualidade aqui na Terra, é a doutrina mais completa, mais capacitada
para nos instruir e nos esclarecer sobre esse fenômeno ainda tão misterioso para muitos, que é o fenômeno da morte. Então, por que não aproveitar esse manancial de informações e de bênçãos que foram derramadas para nós através da mediunidade, através da mensagem dos Espíritos? Então, fica o convite aqui para que nós possamos aproveitar um dia de estudos, fazendo um seminário, um pinga-fogo sobre biofísica da desencarnação e educação para a morte. Estaremos eu e o professor Hugo, né, nosso querido Hugo, disponíveis assim que os amigos quiserem, para que a gente possa dedicar algumas horas e aprofundar esse tema tão interessante. Daí a gente vê que, falando de educação para a morte, a gente lembra essa brilhante obra que eu já recomendo para vocês, para aqueles que quiserem começar uma leitura sobre essa questão, do brilhante livro do professor Herculano Pires, né? E do mesmo título, Educação para a Morte, onde esse grande estudioso da doutrina espírita faz reflexões importantíssimas e que, de certa forma, com essa leitura tão agradável, a gente já comece a reflexionar e fazer esse treinamento tão interessante e tão importante para essa nossa próxima grande viagem que nós vamos ter que realizar, todos nós, em algum dado momento dessa nossa existência. Então, fica para nós, meus queridos, nesse dia, nesse momento de reflexão aqui, essa mensagem de que a morte não deve significar, segundo a doutrina dos espíritos, nem a finitude, mas também nem o desespero. Ela deve ser um momento de possível tristeza, é óbvio, porque nós sentimos, de certa forma, já a saudade daquele ente, daquela pessoa querida que estava junto a nós. Mas temos que ter a perspectiva positiva de que tem todo um desdobramento espiritual e de que as realidades espirituais, elas existem e, como diz no Evangelho, interferem o tempo todo conosco. Então, não é porque estamos em planos dimensionais diferentes, alguns de nós encarnados e outros desencarnados, que o amor, o sentimento desaparece. O pensamento é o laço que nos une, independente da realidade vibratória em que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, no umbral ou nos planos superiores. O pensamento é aquilo que une os espíritos através do universo. E é nesse tipo de pensamento que eu gostaria de terminar nossas reflexões de hoje com uma cena muito bonita e bastante ilustrativa de tudo isso que a doutrina espírita quer nos passar sobre esse fenômeno que deve ser cada vez mais santificado e, ao mesmo tempo, respeitoso, que é o momento da morte. Numa perspectiva muito agradável, que a nossa dramaturgia, através das novelas, que aqui no Brasil são tão famosas, criou-se uma peça, vamos dizer assim, artística muito bonita e que eu considero muito significante e que contempla muito bem o que nós estudamos aqui neste dia. Essa cena que eu quero agora transmitir aqui para vocês é o momento do desencarne de uma personagem de uma novela, a Verbena, que aqueles que acompanharam vão lembrar muito bem esse momento, que foi muito emocionante, porque mostra ali a interface dos encarnados, uma despedida, mas, ao mesmo tempo, o reencontro daqueles que recebem o espírito dessa companheira que estava encarnada e ela é recebida pelos seus pais no plano espiritual. Então, a gente vê a interface dos dois mundos ali, uns com um certo sofrimento e saudade e outros com a alegria do reencontro. Então, essa dinâmica da realidade da vida, nós aprendemos com o Espiritismo e isso fica muito bem ilustrado aqui nessas imagens que eu quero que nós assistamos agora para concluir a nossa reflexão de hoje. É isso. Que fique essa reflexão, né? E para encerrar nosso estudo de hoje, lembrar essa passagem que eu acho muito interessante, né? Foi bom você... Em que diz claramente que a gente tem que pensar nessa realidade aqui, que somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois voltamos para casa. Desejo a todos muita paz e até o próximo encontro.